Quarto ponto dessa mecânica da salvação por uma ótica arminiana: eleição condicional. Eleição condicional. Primeiro, condicional está dizendo, tem condições, ok? Mas o que é eleição? Antes de falar das condições, que eleição é essa? Eu falei um pouquinho disso domingo passado, mas só para contextualizar. Que eleição é essa? Eleição é o ato de Deus em escolher os que serão salvos e os que serão condenados. Essa eleição é a ação soberana de Deus, entenda, de eleger, antes da fundação do mundo, Cristo como Salvador. E, consequentemente, eleger todos aqueles que estiverem em Cristo, para formarem o seu povo, a sua igreja, para estarem com Ele por toda a eternidade. Isso é a salvação. Efésios capítulo 1, versículo 4, 5 diz: assim como nos escolheu nele. Nele quem? Cristo. Antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Você diz, mas pastor, não tem predestinação aí? Entenda, primeiro, antes da predestinação, vem a eleição, vem a escolha de Deus, e diz que primeiro Ele nos escolheu em Cristo. Em Cristo. Predestinação é o que vem depois da eleição, é Deus determinando o que vai acontecer com os seus eleitos. Nesse caso, os seus eleitos, aqueles que foram escolhidos em Cristo, antes da fundação do mundo, são predestinados no amor de Deus para a adoção de filhos. E nós aprendemos isso aqui, quando Paulo se refere à adoção de filhos, se refere a receber um corpo transformado. A gente viu isso. Se você não estava aqui, assista a mensagem do domingo passado. Então Ele nos escolheu nele, nos elegeu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Observe, vejam, essa eleição, primeiro, é uma eleição corporativa, é uma eleição coletiva. Ele nos escolheu nele, é no plural, é sempre assim. Sempre que fala de eleição é no plural. Ele nos escolheu nele, em Cristo. É uma eleição indireta. Ele não escolheu Micaías antes da fundação do mundo. Ele escolheu Cristo, ele elegeu Cristo. E quem estiver em Cristo é um eleito. Então Micaías é um eleito porque ele está em Cristo. E Deus determinou isso na sua soberania antes da fundação do mundo. Você não vai encontrar Deus elegendo indivíduos. Um texto que é usado para isso, lá em Romanos 9, depois eu ainda vou trazer uma mensagem avulsa sobre Romanos 9, mas que diz que Deus amou Jacó e desprezou Esaú. Está vendo como ele elege homens e indivíduos? Se você ler o contexto, ele não está falando do homem Jacó, mas ele está falando da nação de Israel. Ali Deus não está falando de indivíduos. Esaú não foi desprezado por Deus. Lá diz, o mais novo, o mais velho servirá ao mais novo. Se você ler o contexto, você vai ver que Esaú, o homem Esaú, nunca serviu Jacó. Pelo contrário, Jacó é que chega se humilhando a Esaú, entregando presente e chamando Esaú de meu senhor. Aquele texto não falava do homem Jacó e nem do homem Esaú, mas falava da nação de Israel e da nação de Edom, que eram os descendentes de Esaú. Deus não elege indivíduos, Deus elegeu Cristo. E quem estiver em Cristo, Deus determinou assim, é um eleito para ser povo dele, igreja dele, e passar a eternidade com ele. Então a eleição ela é corporativa, e ela é indireta e não particular. Então Deus não escolheu particularmente indivíduos para a salvação, mas Ele escolheu Cristo, Ele elegeu Cristo como Salvador, e consequentemente todos que estiverem em Cristo são eleitos. Ele já demonstrou isso no Antigo Testamento. Como é que funciona a eleição?
Deus vai lá e na sua soberania elege quem? Abraão. Mas ele não elegeu Abraão para a salvação, ele elegeu Abraão para que nele fosse bendita todas as nações da terra. Ele diz que faria dele uma grande nação e nele, olha o princípio da eleição, serão benditas todas as nações da terra. Então Deus vai lá no Antigo Testamento, ele já está ensinando isso. Ele vai lá e escolhe Abraão e diz: em você eu vou formar uma grande nação. É a mesma coisa que ele faz em Cristo. Em você eu vou formar uma grande nação. E a partir daí, todos os que estiverem na mesma fé de Abraão, sendo israelitas ou não, tornam-se nação escolhida de Deus. Você sabia disso? Não precisava ser filho de sangue de Abraão para se tornar nação escolhida de Deus no Antigo Testamento? Lembra de Raabe? Lembra de Ruth? Eram estrangeiras, mas que professaram a fé no Deus de Abraão, submeteram-se às leis do Deus de Abraão e foram aceitas como Israel de Deus? O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Deus elegeu a nação de Israel. E todos aqueles, mesmo estrangeiros, que se submetiam à fé daquela nação em Deus, ao Deus da nação de Israel, eram feitos Israel de Deus. Deus não elegeu cada indivíduo israelita, ele elegeu a nação a partir de Abraão. Todos que tinham a fé de Abraão, ou seja, a fé no Deus de Abraão, eram eleitos também. Então, a eleição corporativa e indireta. E essa eleição corporativa e indireta é também condicional. Não tem como você fugir da Bíblia nisso. Essa eleição é condicional, tem condições. Existem exigências que precisam ser cumpridas. Quais são essas condições para ser um eleito? Na antiga aliança, de Israel, a condição era crer no Deus de Abraão, crer nas promessas do Deus de Abraão e se submeter às leis do Deus de Abraão. E aí você passava a fazer parte do povo eleito. Na nova aliança em Cristo, a condição é crer em Cristo, recebê-lo como seu Senhor. A condição é estar em Cristo. Efésios 1, 3 e 4, olha aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mas eu nunca estive lá nas regiões celestiais. Ele diz: mas foi em Cristo, criatura. Em Cristo. Se você estiver em Cristo, Ele abençoou você. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, está em Cristo. Você precisa estar em Cristo. Agora, para estar em Cristo, a Bíblia também diz o que é preciso. É preciso crer nele, arrepender-se dos seus pecados, invocar o nome dele, recebê-lo e confessá-lo como o Senhor da sua vida. A Bíblia é clara, existem essas condições. Vamos ver alguns textos que falam dessas condições. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui claramente há uma condição. Você tem que invocar o nome do Senhor, e então você será salvo. Romanos 10, 9. Aqui é mais claro ainda. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, o que acontece? Serás salvo. Ou seja, aqui claramente há uma condição e uma promessa. Se é a condição. Se você confessar Jesus e você crer no seu coração, então você será salvo. João 1, 11 e 12. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Está falando aqui dos judeus. Contudo, aos que o receberam, olha, cumprir essa condição, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Mas para se tornarem filhos de Deus, eles tiveram que o quê? Receber a Jesus e crerem no seu nome. Atos 2, 38. Pedro respondeu, porque os homens perguntaram: o que faremos então? Eles ouviram a mensagem do Evangelho, ficaram doidos para entregar a vida a Jesus. O que faremos então, Pedro? Pedro respondeu: arrependam-se
e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Tinham que se arrepender. O batismo aqui, ele é o símbolo público do arrependimento que já aconteceu. Então, resumindo, arrependam-se, para que sejam perdoados seus pecados, e assim vocês recebam o Espírito Santo. Então, não era só receber o Espírito Santo. Primeiro tinham que arrepender-se dos seus pecados. Agora lembrando, você diz, então é condicional, então a gente vai ter que fazer por merecer. Calma, entenda, tudo tem que seguir a mesma lógica. Nós acabamos de ver que não é por obras. Essas condições, se você prestar atenção, nenhuma dessas condições envolve boas obras. Nenhuma dessas condições envolve a nossa perfeição. Todas essas condições que são colocadas para você ser um eleito, para você ser salvo, todas essas condições só podem ser cumpridas com fé e pela fé. Nenhum ser humano pode cumprir essas condições sem o auxílio do Espírito Santo de Deus e da graça do Senhor, porque essas condições são recebê-lo, crer, arrepender-se, invocar, e nós já vimos que tudo isso só é possível depois de você ser iluminado, desacorrentado pela graça de Deus, a ação do Espírito Santo e pela proclamação do Evangelho. Então todas essas condições só podem ser cumpridas por um homem ou por uma mulher quando eles são capacitados pela graça divina. Então não trazem mérito, mas essa eleição é condicional.